Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Gostaria de ler um versículo em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20 que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então nós sabemos aqui que João Evangelista, escrevendo a sétima carta à igreja de Laodiceia, escrevendo a igreja de Laodiceia. Então nós, analisando aqui bem esse texto, nós vamos ver que o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, estava numa situação caótica, e também os membros. Eu acredito que aquele homem estava ensinando de uma forma errada. Ele não estava vivendo a palavra de Deus. Ele não estava ensinando como deveria. A vida dele não estava pautada nos ensinamentos da palavra de Deus. Ele não estava obedecendo. E a igreja, ou seja, cada membro estava acompanhando aquele pastor. Ao invés de seguir a Jesus Cristo, seguir a palavra de Deus, estava seguindo os ensinamentos do pastor. Trazendo para os nossos dias, hoje, existem seitas, religiões, que os líderes são cegos, que os líderes são desgraçados, são miseráveis e nus, desprovido da presença de Deus, desprovido da unção de Deus, sem conhecimento do Senhor Jesus, sem conversão, sem obedecer a palavra de Deus, ensinando aquilo que não está vivendo. Então, esses líderes taxado de morno. Para eles tudo tá bom. É aquela história que a gente ouve, aquele ditado: todo lugar que estiver falando em Deus tá bom. Muitas pessoas pensam assim, mas existem igrejas que têm o nome de igrejas, mas não são. Por quê? Porque abandonaram os bons costumes, abandonaram os princípios bíblicos, adotaram ensinamentos que antes eles repudiavam. Hoje eles aceitaram. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, falando com aquela igreja, com o líder daquela igreja, ele diz: tenho contra ti que nem és frio e nem és quente, mas és morno. Vomitar-te-ei da minha boca. O morno, o crente morno é aquele que, para ele, tudo tá bom. Se ele mente, a consciência dele já não acusa mais. A consciência dele só faz ele lembrar que ele mentiu. Se ele adultera, a consciência também não acusa mais, não pesa mais. Ele apenas sabe que adulterou. Ele apenas sabe que pecou contra Deus. Mas ele nem se arrepende mais. Para ele tudo tá bom. Para ele tudo tá ótimo. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, numa igreja dessa maneira, ele está fora. Então ele está falando assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor sempre dá uma oportunidade.
Mas o crente ou os crentes que são mornos espiritualmente, dificilmente eles se convertem. Nós vemos aqui que não tem um resultado positivo desta igreja que estava naquela situação. O pastor da igreja, os membros da igreja, todos estavam desobedecendo a palavra de Deus. Trazendo para os nossos dias hoje, acredito que muitos já não sentem mais a presença de Deus. Dificilmente não sentem mesmo. Já vão ao templo, à casa do Senhor, porque acostumaram ir. Não tem um outro lugar para ir. Mas não tem medo de mentir, não tem medo de fingir, não tem medo de disfarçar, não tem sinceridade no coração. Esta é a grande verdade, esta grande realidade. Já sentiu a presença de Deus, mas não sente mais. Isso é muito triste. Isso é triste demais. É ter um local onde lê a Bíblia, onde cantam, onde pregam, e ali não tem mais a presença santa de Deus. Isso é triste, mas isso acontece. Ainda mais nos nossos dias, que nós vivemos tempos em que muitos estão abandonando a verdade. Então eu acredito que existem igrejas dessa forma. Até fazem barulhos, até cantam bonito, mas ali dentro são fervorosos, mas é um fervor que, na verdade, são apenas gritos vazios. São apenas um fervor que produzido só pelo sentimento do ser humano, mas não é nada de espiritual. Então nós temos que ter muito cuidado. Precisamos permanecer na palavra de Deus. Só podemos seguir os conselhos do pastor se ele ensina verdadeiramente de acordo com a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos de obedecer a palavra de Deus. Precisamos de nos humilharmos diante do Senhor. Imagina só o versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim como és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Muito triste isso, porque o frio ainda pode ser aquecido. O quente está aquecido e nunca estamos aquecidos o suficiente. Nunca estamos. Precisamos sempre de buscar mais. Até porque a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito Santo por medida, não. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós agradarmos ao Senhor, mais Ele fica satisfeito conosco e com certeza nós vamos agradar a Ele e Ele vai atender e ouvir as nossas orações. Diz mais no versículo 17: Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Irmãos, por mais que somos abençoados, por mais que agradamos a Deus, se nós estivermos agradando, ainda somos inúteis. Porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. E às vezes nem isso fazemos. Estamos longe de fazer. Irmãos,
Você sabe o que é nada? De nós mesmos. Não somos nada. Não podemos nada. Não podemos fazer nada. Nós dependemos de Deus em tudo. E que Ele tenha misericórdia de nós. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, que está valendo tudo. Quantas pessoas vivem aí diante da televisão, assistindo novela. Quantas pessoas até mesmo criticando veemente aí as novelas da Globo. E quando, na verdade, as novelas da Record, as novelas do SBT, seja qual for, novela é novela. Precisamos ser totalmente libertos. Muitas pessoas acham que já não importa, pode assistir, desde que não falta da igreja, desde que não falta dos cultos. Mas em casa, não tem um tempo para orar, não tem um tempo para ler a Bíblia, não tem um tempo para meditar, não tem um tempo para ficar a sós com Deus, mas tem tempo para assistir novela. Na verdade, até mesmo futebol, amados irmãos, tem tanta corrupção, tem tantas pessoas ali ganhando dinheiro exageradamente. A maioria dos jogadores famosos, dos chamados craques, hoje eles são chamados de gênio, são chamados de o cara, estão endeusando, idolatrando, e isso já virou um conformismo. Quantos crentes, quantos irmãos estão se conformando com isso? De repente precisamos até de abandonar isso de vez, abandonar, para que o Espírito Santo de Deus, ele tenha total liberdade nas nossas vidas, porque isso pode ser uma arma do adversário, porque a maioria desses empresários fortes aí que apresentam os jogadores aos clubes, eles ganham rios de dinheiro, jogadores ganhando rios de dinheiro, presidente de clube, enfim, ganhando muito, e muito deles até tendo pacto com o inimigo das nossas almas. Temos que ter muito cuidado, porque estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, dias de tanta injustiça na terra, tantas pessoas ganhando tanto dinheiro e quantas pessoas passando fome, quantas pessoas nas ruas, quantas pessoas chorando, quantas crianças sem ter nada de comer e pessoas ganhando milhões. Jogadores aqui no próprio Brasil ganhando mais de 1 milhão por mês. E fora do Brasil ganhando rios e rios de dinheiro. E quantas pessoas que estão lá são maçons, são luminates, têm pacto com o próprio demônio, com o próprio diabo, para se enriquecer, para ficar rico. Aí como vai ter um coração sensível para ajudar aqueles que realmente precisam? Temos que ter cuidado, irmãos. Nós que servimos a Deus, precisamos buscar a misericórdia de Deus, buscar em Deus condições para que nós possamos sermos fervorosos no Espírito e levarmos a sério, muito a sério, a palavra de Deus, o nosso Deus, e adorarmos a Ele em espírito e em verdade, adorar a Ele com sinceridade, louvar a Ele com a alma, com o coração, obedecer a palavra de Deus, para que nós não venhamos a conformar com este mundo, porque nós não somos mais deste mundo, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e Ele tem algo infinitamente melhor para nós na eternidade. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra em nossos corações e que possamos ser quentes, que possamos ser cada momento avivados, aquecidos com a chama do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque o Espírito Santo ele é fogo.
que queima pecado, que queima impureza, que transforma, que purifica as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que possamos sermos fiéis a Deus. Em nome de Jesus. Amém.